O professor Fernando Haddad é o entrevistado de hoje. Ele foi ministro da Educação, prefeito da cidade de São Paulo e candidato às eleições presidenciais no ano passado, tendo obtido no segundo turno 47 milhões de votos. Na área da educação, o governo Bolsonaro já está no segundo ministro e tem sido muito criticado. O que a oposição fará sobre isso? Na economia, a atual administração herdou uma crise grave que começou no governo do PT. Como sair dela? Que erros levaram à crise? Muitos assuntos em pauta, mas o principal é qual é o papel e a estratégia da oposição nesse momento. Professor, obrigado por estar aqui. E a pergunta é essa: qual é a estratégia, 200 dias do governo Bolsonaro e qual a estratégia? Bom, o papel da oposição em qualquer democracia é construir alternativas às propostas do governo e submeter ao Congresso Nacional para que o Congresso faça a mediação, como tem acontecido com a iniciativa, por exemplo, da reforma da Previdência. O que nós fizemos? Nós nos opusemos a pontos importantes para nós, por exemplo, BPC, aposentadoria rural. Nós nos manifestamos contra a capitalização, que levaria a um problema grave já observado em outros países, a questão do tempo de contribuição, ou seja, topicamente nós conseguimos evitar, na minha opinião, o que poderia provocar num futuro não tão distante um problema social grave em relação aos idosos do país. Então, outra coisa importante, mobilizar a população quando a causa é muito justa e é capaz de acender a chama, né, da resistência ou da transformação, como foi o caso da educação. Quando o governo anuncia... Tem dois assuntos interessantes que eu quero separar para a gente conversar com cada um. Primeiro, a reforma da Previdência, esses pontos, principalmente o BPC e tal, a atuação da oposição foi importante, mas até hoje não ficou claro se a oposição, o PT, defende alguma proposta da Previdência. O governo Lula fez uma reforma. Sim. A reforma do Lula, que eu acompanhei bem e defendi, ela acabava com a paridade e a integralidade, que são duas questões, dois pontos, duas vantagens que são difíceis de serem sustentadas no atual momento. Sim. Mas o PT agora, ele defendeu a paridade e a integralidade para policiais federais, policiais legislativos e 53 anos de aposentadoria para eles, exatamente a mesma proposta do Bolsonaro. Então, eu fiquei com essa dúvida. Eu vi, de fato, o que o PT fez para melhorar a proposta, mas eu não entendi esta parte. A questão da segurança pública, ela está muito na ordem do dia, né? E talvez isso tenha levado a bancada do PT a abrir uma exceção no caso dos policiais. Mas não eram policiais militares os que estão aí, policiais federais e policiais legislativos. Eu pessoalmente, aí não estou falando em nome do partido, eu sou a favor da construção de um sistema único de previdência no país. Portanto, eu acho que no horizonte de algumas décadas, porque isso não se constrói do dia para a noite, mas pensando em 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós devíamos mirar o objetivo maior de uma sociedade democrática, é você ter um regime único de previdência. Inclusive, aposentadoria para militares, para policiais, deveriam, ainda que considerassem algumas especificidades profissionais, nós deveríamos ter um regime único. Esse é o meu ponto de vista. A minha proposta durante a campanha foi não fazer a reforma no primeiro ano do regime geral, justamente pensando na construção de um regime único. Ou seja, fazer uma reforma dos regimes próprios de previdência, né? Estados e municípios estão em dificuldade de pagar suas folhas de pagamento e construir constitucionalmente, inclusive, uma proposta de construção de um regime único. Essa é a proposta que eu defendi na campanha eleitoral, é a proposta que provavelmente vou defender ao longo da minha vida, porque eu não consigo ver um princípio de justiça social que não esteja contemplado por essa construção. Por essa ideia. Na área da educação, então, ficou outro assunto muito importante, que também vou explorar aqui nessa entrevista. O governo lançou esse Futurice, que é a possibilidade das universidades fazerem convênios com o setor privado, fazer captação através de lei de incentivo e ter um recurso a mais. Eu queria saber a sua opinião sobre esse projeto. Olha, eu acho que tem um modelo de autonomia universitária que já foi testado e aprovado no país, que é o regime das universidades estaduais paulistas.
um projeto que tem 30 anos. O professor Goldenberg, José Goldenberg, era reitor da Universidade de São Paulo à época, depois se tornou ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Educação, é um cientista respeitado internacionalmente, não é do PT, serviu a outros governos, mas é uma pessoa que conseguiu construir, em 89, uma proposta de autonomia universitária que transformou as 3 universidades estaduais paulistas as melhores do país e está entre as melhores do mundo. Então, eu não entendo, o ministro Tarso Genro, meu antecessor, encaminhou um projeto de lei justamente dando autonomia universitária nos termos da legislação estadual de São Paulo. Então, eu não entendo por que não resgatar um projeto que deu certo. Como é que funcionaria, só para a gente ter a noção do que é a autonomia universitária, a autonomia universitária das universidades paulistas? Eu sou professor da USP, né? E como é que funciona lá? O governo estadual vincula um piso de manutenção das universidades. Cada universidade, aí há uma pequena divergência. Eu não acho que as universidades, cada uma tem que ter uma vinculação específica. Acho que o sistema tem que ter uma vinculação. Inclusive, as universidades deveriam competir por eficiência entre si, como é o caso das federais. Mas, reservando esse aspecto, o governo do Estado garante um piso de vinculação de recursos e o que a universidade conseguir captar mais, ela gere autonomamente. Ou seja, não entra no Caixa Único do Tesouro Estadual os recursos próprios da universidade, gerados por convênios, por parcerias com o setor privado, convênios internacionais. Isso aí não é a proposta que o governo está fazendo, um pouco de permitir que as universidades possam fazer captações, as federais? Sim, mas sem a garantia do piso. E quando você não tem a garantia do piso, qual é o risco? Você substituir fonte. Ou seja, a universidade capta um valor por vontade própria, por desejo próprio, por estímulo próprio, e o que o governo faz? Diminui a parte que ele contribui. Isso não é um jogo de ganha-ganha, porque aí o governo está, na verdade, criando um mecanismo de diminuir o custeio para ele, governo, e não dando para a universidade estímulos para ela avançar no orçamento e ampliar as oportunidades para a juventude brasileira. Então, na minha opinião, do ponto de vista da engenharia, você vai provocar um desestímulo e não um estímulo, porque imagina você, se eu falar para você, Miriam, se você fizer um programa a mais, o teu salário pode aumentar, mas daí eu diminuo o teu... Qual é o incentivo que você está dando? Se você já está anunciando que você vai tirar o que ela captar de fora, ela não vai captar de fora. Então você vai, ao invés de estimular... Acaba premiando também o mérito, né, no caso? Você tem que premiar o mérito. E premiar o mérito é o seguinte, olha, eu vou te garantir, isso aqui é teu, para a manutenção da universidade, para os investimentos. E agora, o que você buscar mais, você não vai entrar no caixa do Tesouro, vai entrar no caixa da universidade e ela vai ter autonomia para discutir com a sua comunidade o que fazer com esse recurso adicional. Isso é um modelo que dá certo em São Paulo, dá certo em outros lugares do mundo e pode dar certo no Brasil. Então, não teria por que não resgatar esse projeto de 2004, né, e, inspirado na experiência de São Paulo, aperfeiçoar. Passaram-se 15 anos, já não é o caso de resgatar um projeto tão antigo, mas pegar a mesma ideia. Pegar a ideia. Que vocês, na verdade, não aplicaram, né? Se é de 2004, não... Aplicamos na prática, porque como o Congresso não aprovou, nós fizemos por decreto. Mas não é o ideal. Né? Você fazer por decreto aquilo que... Né, um marco regulatório estável é um marco legal aprovado pelo Congresso. Como o Congresso não aprovou, nós aplicamos o princípio. A área que teve mais polêmica, quer dizer, tem uma certa disputa ali entre as áreas mais polêmicas, mas certamente a educação está entre os primeiros que teve mais polêmica nesses 6, quase 7 meses. O senhor foi ministro da Educação, tivesse que escolher assim, o principal erro do governo na área da educação e o que fazer diante disso, eu gostaria de saber. Miriam, se a gente olhar para os dados, sem aqui viés ideológico nenhum, olhar para os dados objetivamente, nós vamos ver o seguinte: a matrícula de educação infantil no Brasil aumentou muito. Nós quase triplicamos a matrícula de educação infantil. Os indicadores de qualidade do ensino fundamental que nós já herdamos universalizado pelo governo Fernando Henrique melhoraram. O chamado IDEB, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2, melhorou.
O acesso à universidade no Brasil praticamente triplicou de tamanho. Nós tínhamos 3 milhões de estudantes no começo do século, nós temos mais de 8 milhões agora. O que não funcionou? O ensino médio. O ensino médio no Brasil, que está a cargo dos governadores, ele não está funcionando. Só que não está funcionando no país inteiro? Não. Pernambuco está funcionando? Tá. Goiás está funcionando? Tá. Piauí teve ganhos, um incremento importante. Amazonas, Espírito Santo, pronto. Nós temos 5 estados que estão dando o exemplo de que é possível melhorar o ensino médio. Um do Sudeste, Espírito Santo, um do Norte, Amazonas, Ceará, Piauí e Pernambuco no Nordeste. Vamos olhar para aquelas experiências e disseminar as boas práticas que foram introduzidas nesses sistemas. Então, o que eu acho que o governo está tentando inventar uma agenda que, inclusive, não dialoga com a comunidade educacional brasileira. Essa história de militarização das escolas, de escolas sem partido, são temas estranhos ao nosso professorado, ao magistério, aos dirigentes da educação. Todo mundo quer o bem dos seus estudantes, quer que as coisas melhorem. Usa a energia positivamente. Vamos pegar esses exemplos. Se o ensino médio está com dificuldade, e está, não adianta negar, né? É uma etapa do ensino que não evoluiu nos últimos 15 anos, evoluiu muito pouco. Vamos focar nisso e vamos nos valer do que deu certo. Não é que deu errado no país inteiro. Deu certo em 5 estados. Vamos atuar nesses estados. Acho que o maior erro é você não aproveitar a energia positiva, os bons exemplos, para adaptar a cada localidade, né? Você fazer a diferença na educação do ensino médio. E o ensino médio lida com a juventude num momento tão delicado da vida. Exatamente. Não é verdade? Eu vou fazer um intervalo e eu volto daqui a pouco. Eu estou conversando hoje com o professor Fernando Haddad.